Um outro recurso bastante interessante que a gente tem aqui no Google Planilhas, pessoal, são as tabelas dinâmicas. A gente já viu isso em aulas anteriores, vamos retomar aqui agora, porque agora a gente tem um banco de dados mais completo aqui para estar testando. E a tabela dinâmica, ela fornece para a gente estatísticas precisas daquele tópico que eu quero trabalhar ali, daquele assunto que eu quero trabalhar, e dessa forma eu consigo apresentar para os meus sócios, para os meus clientes, né, diversos elementos aí do meu nicho de negócio. Como que a gente faz então? Eu vou vir aqui em dados e vou selecionar a tabela dinâmica. Vocês vejam que eles vão criar aqui para a gente uma nova folha aqui na nossa planilha, já vai vir um intervalo todo setado aqui, e aqui eu vou definir o que eu quero. Então vamos supor que eu queira exibir aqui para uma reunião e etc, uma apresentação, a quantidade de veículos de determinado porte que eu tenho nas cidades que eu atendo. Então, por exemplo, aqui nas linhas, eu poderia selecionar, deixa eu só colocar aqui do intervalo A2 ao R87, então está aqui. Eu vou selecionar na linha, por exemplo, os portes de veículos que eu tenho. Então, tem leve diesel, leve gasolina, médio, motocicleta e pesado. E aqui, nas colunas, eu selecionaria as cidades. Então, aqui estão as cidades da minha planilha, né? Agora, aqui em valores, eu vou selecionar os valores que eu quero, que são os portes. Então, a quantidade de porte que eu tenho em cada cidade, né? Então, por exemplo, eu tenho 0 porte leve diesel em Bom Despacho, porém tenho 3 na cidade de Divinópolis e 1 em Formiga, e assim por diante, a quantidade que eu tenho, e aqui o total geral. O total eu tenho 85 veículos na minha frota. Eu ainda tenho outro recurso aqui, que é o filtro. Eu posso selecionar um filtro, por exemplo, da disponibilidade desses veículos. Então, poderia colocar aqui que eu quero todos os veículos que estejam disponíveis. Então, repare que agora diminuiu para 69. Por quê? Eu filtrei, tirou os veículos acidentados, que estão com algum problema e etc. Sobrou 69. Então, repare como que a tabela dinâmica ela é bem interessante, né? Eu consigo exibir dados pontuais e ainda fazer filtros, onde eu tenho um resultado mais preciso e de forma bem rápida. Assim, eu poderia copiar toda essa planilha aqui também e, por exemplo, caso eu queira fazer uma edição mais precisa dela, eu posso copiar ela aqui. Vou abrir uma nova planilha só para a gente. Vou fazer uma colagem simplificada, né? Ctrl Shift V. Vou dar uma mesclada nessa parte. Centralizar. Aqui vou centralizar toda a minha coluna. Posso colorir também essa parte, por exemplo, vou colorir aqui de preto e uma cor branca. Aqui também vou colorir de preto e vou colocar uma cor branca e fundo preto. Aqui um preto mais básico. E posso também colocar as bordas em toda a minha coluna. Vamos supor que aqui eu fiz uma estilizaçãozinha na minha planilha. Eu poderia copiar essa planilha aqui, jogar no Word, e aqui eu já tenho a planilha prontinha para monografia, para um relatório e etc. Bem simples, né? Aqui do Google Planilhas que eu queria passar para vocês, que são as tabelas dinâmicas. Aliado a essa parte de tabela dinâmica, o que a gente também pode fazer aqui, turma, é fazer o seguinte: vamos selecionar toda essa parte e posso inserir aqui um gráfico. Olha só que interessante. Onde eu posso ter aqui um gráfico com a visão geral, aqui com a visão geral. Então, vocês reparem que nessa cidade eu tenho um número muito maior da minha frota, e aqui a divisão também por cada tipo de frota, né? E eu poderia também fazer gráficos individualizados de cada cidade. Vamos pegar a cidade que tem mais. Então, eu poderia pegar aqui e aqui e inserir um gráfico para ela também. Um gráfico mais interessante aqui seria o gráfico de pizza, né? Então, aqui vocês vejam que eu posso gerar um gráfico geral, né? Então, aqui eu tenho um gráfico geral de todas as cidades e posso gerar gráficos específicos
né, da cidade que eu desejo com o tipo, o porte que eu tenho de cada tipo nessa cidade específica, né? Então, é mais um recurso interessante onde você pode fazer tanto os gráficos numéricos, os dados numéricos, quanto os gráficos para uma apresentação aí da sua empresa, tá certo? Era isso que eu queria passar hoje para vocês, combinar o banco de dados com apresentações de dados para sua empresa, para o seu cliente, etc. Sucesso nos códigos e na vida. Acesse agora mesmo a nossa plataforma de ensino, webdesignfoco.com. Essa plataforma possui todos os códigos e explicações para a sua videoaula. Assim você aprende de forma mais fácil. Inscreva-se agora mesmo.